Vamos apresentar hoje fotossíntese. Bom, na fotossíntese vamos observar uma folha. Dessa folha nós vamos observar a célula, ou seja, as células que estão nessa folha, e vamos chegar a uma estrutura chamada cloroplasto, que tem uma membrana externa, tem uma membrana interna e tem um espaço chamado estroma. Nesse espaço chamado estroma, certo, tem pequenas estruturas chamadas tilacoides que estão empilhadas, né? E nelas vão chegar luz e 2 moléculas de água. Essas 2 moléculas de água e mais a luz vão se misturar, onde ocorrerá fotólise, e os 2 átomos de oxigênio de cada molécula vão se juntar e formar oxigênio gás, sobrando no tilacoide 4 átomos de hidrogênio. Esses 4 átomos de hidrogênio estarão ligados 2 a 2 e vão ligar-se a um carregador de energia chamado NADP, certo? E esse NADP vai se fixar a cada um dos 2 átomos de hidrogênio, formando NADPH2. Com a energia obtida nos 4 elétrons de hidrogênio, é capaz de se pegar um ADP, uma adenosina difosfato, mais um fosfato livre e juntar e fazer um ATP, que é um carregador de energia. Veja que são 4 átomos de hidrogênio para ligar esse terceiro fosfato aqui. Com esse terceiro fosfato ligado, a planta recebe CO2, aqui no caso dióxido de carbono, 1 carbono e 2 oxigênios, e vai acontecer uma quebra, onde esse carbono e esse oxigênio vão se fracionar. Com isso, né, esse ATP deixa de ser ATP, perde o terceiro fosfato e volta a ser ADP. Os 4 hidrogênios que estão ali também vão estar marcados aqui embaixo na página para a gente poder fazer a leitura deste ciclo. Esta é só a primeira volta. Bom, continuando, lembrando a você que a fase do tilacoide é a fase clara, a fase fotoquímica, e a fase da extração do CO2 é a fase escura, a fase química. Vamos aqui ver as voltas, né, desse ciclo. Bom, a gente tem aqui em cima uma fórmula, né, 6 vezes o CO2 mais 12 vezes o H2O, certo? Aqui vai ter a reação que vai gerar um C6H12O6, que na verdade é uma glicose, mais subprodutos água e CO2. Vamos tentar observar para ver como é que isso funciona. Bom, na primeira volta, a gente obteve 2 oxigênios que saíram da água, mais 4 hidrogênios que saíram da água, mais 1 carbono que veio do CO2, então vou rever aqui com vocês. Olha, na primeira volta nós tivemos 2 oxigênios que saíram da água, 4 hidrogênios que saíram do H2O, 1 carbono que saiu do CO2 e mais 2 oxigênios que saíram do CO2, tá? Isso foi só a primeira volta. Vamos lá. Na segunda volta, nós temos exatamente a mesma coisa, certo? 2 oxigênios, 4 hidrogênios, 1 carbono, 2 oxigênios. Na terceira volta, exatamente a mesma coisa. Na quarta, na quinta e na sexta volta, exatamente a mesma coisa. Bom, entraram 6 vezes o CO2, mais 12 vezes H2O, ou seja, entraram 6 vezes, porque o H2O entra de 2 em 2 moléculas. Vamos ver. 2, 4, 6,
8, 10, 12. 12 oxigênios. Onde eles estão? Olha aqui. O2, 2 oxigênios, vezes 6, 12. Certo? Vamos lá. 1 carbono, 2 carbonos, 3, 4, 5, 6. E eu tenho os 6 carbonos aqui, ó. Contei os carbonos que entraram em cada uma das voltas e esses 6 carbonos estão presos na molécula de glicose. Agora, 2 oxigênios, mais 2 oxigênios, mais 2 oxigênios, totalizando 6, e eles aparecem aqui em cima, né? Anotem aqui em cima, certo? O que? Os 6 oxigênios presos à molécula de glicose. Aí, se tem os outros 6 presos aqui, né? Ó, esses outros 6 aqui estão presos aqui, ó. Ó, oxigênio, mas são 6 vezes, né? Eu tenho 6 oxigênios. Bom, agora vamos lá. 4 hidrogênios, mais 4 hidrogênios, mais 4 hidrogênios, são 12 hidrogênios. Olha só, apareceram aqui na molécula de glicose. Aí, eu tenho mais 4 hidrogênios, 4 hidrogênios, 4 hidrogênios, 4, 3 vezes 4, 12. Tem 2 hidrogênios aqui, certo? 2 hidrogênios aqui, vezes 6, certo? 6 vezes 2, 12. Beleza? E aí, eu tenho de 6 CO2 mais 12 H2O, lembrando, entrando um CO2 e 2 águas por vez, 2 moléculas de água por vez, eu vou obter glicose, a planta obtém glicose, e um subproduto, que é água e oxigênio gás. Tirando um pouco daquela ideia de que a planta faz fotossíntese para conseguir O2, oxigênio. Não. O oxigênio é um subproduto. Graças a ele, o planeta se desenvolveu desta maneira. Vamos ao próximo slide. Então, galera, agora a gente vai ver um resumão básico do que aconteceu. A gente tem aí C6H2O6, glicose, H2O, 6 vezes, água, 6 vezes O2, 6 vezes oxigênio, gás. Prestem bastante atenção, uma molécula de glicose, a obtenção de energia, como subproduto água e gás carbônico. Aí tem a divisão para vocês, aqui tem uma moléculazinha básica de glicose, onde eu tenho os pretinhos aqui, ó, são 6 carbonos. Se você contar os oxigênios, você vai ver os vermelhinhos aqui ligados. E os hidrogênios. Aí você pode me dizer, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Professor, cadê o resto? Estão ligados por trás, né? Se a gente conseguisse virar essa molécula, você iria observá-los aí, certo? E a gente tem a água, né, que está aqui ligada para vocês, ó, tá vendo? 2 hidrogênios ligados a um oxigênio. E a gente tem O2, oxigênio, gás, ou seja, o que está sendo liberado na natureza, ok? Acho que com isso vocês entendem, qualquer coisa me perguntem. Um abraço, bom estudo.